Bem, irmãos, hoje nessa manhã nós vamos estar dando continuidade à nossa escola dominical com o capítulo, na aula número 6, né? Que da nossa revista que nós estamos acompanhando. E o tema é a maturidade doutrinária. Tá? E primeiramente, assim, essa maturidade doutrinária não tem nada a ver com a doutrina das igrejas, tá? Doutrina do homem, mas sim da doutrina, né, que é a sã palavra que Jesus pregou, tá? Os ensinamentos de Jesus, porque essas não mudam, né? De uma denominação para outra, ela não muda. Se mudou, cai fora, né? Porque não é o evangelho de Jesus. E desde aquela época, né, de Paulo, quando ele usa, né, a carta dele para alertar os irmãos, né, na região lá da Galácia, essa carta aos Gálatas que ele escreve, né? Gálata não era uma igreja, né? Era uma região da Galácia, tá? E desde aquela época Paulo viu o perigo, né, desses falsos ensinamentos e o que isso poderia acarretar na vida da igreja, como para o seu crescimento. Então eu queria que vocês entendessem nessa manhã como isso é importante. Isso é mais importante naquela época e nos dias de hoje, tá, do que a própria perseguição em si. Porque naquela época havia perseguição aos cristãos, né? Nós já vimos através de outros estudos. Era uma época no primeiro século onde os cristãos eram, né, apedrejados, jogados aos leões, serviam de tochas humanas para iluminar jardim, né, principalmente por Nero, eram crucificados, decapitados. Mas isso em momento nenhum diminuiu a força do evangelho, muito pelo contrário, foi aumentando. Agora, algo que vai minando a força do evangelho são ventos de doutrina, que Paulo chama aqui, né, nesse texto, que são coisas que minam a igreja por dentro. Igreja, quando eu falo, somos nós, eu e você, vai minando por dentro e nos tirando do caminho que Jesus nos ensinou. Amém? Isso é muito importante. Então, preste bem atenção nessa manhã, para que nós possamos entender como, né, agir, como deve ser a nossa atitude diante, né, de ensinamentos que não correspondem à palavra do Senhor, a Bíblia. Amém? Então, vento de doutrina, essa expressão bíblica nos alerta sobre a realidade de que ensinos equivocados acerca da fé em Jesus podem, né, como vento, soprar sobre a igreja e trazer sérios prejuízos. Uma igreja que caminha rumo à maturidade cristã se preocupa em conhecer e se fundamentar em suas doutrinas, de forma que não seja levada por ensinamentos equivocados, nem se deixe enganar por movimentos descomprometidos com o anúncio do verdadeiro evangelho de Jesus. Então, essa carta de Paulo à igreja da Galácia nos ajuda a refletir sobre essa marca importante de uma igreja madura, que é o conhecimento doutrinário. Então, você que estiver com a Bíblia aí, vamos estar acompanhando essa leitura, né, do capítulo 1 da carta de Paulo, né, aos Gálatas, do verso 1 ao verso 9. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Então, endereçado às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, e quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema.
Então esse é o texto, né, que nós vamos estar usando como base, né, desse nosso estudo nessa manhã. Amém? Então a Galácia não era uma cidade, mas era uma região. Hoje, a região ali da Turquia. Em Gálatas 1, verso 2, vemos que essa carta não foi dirigida só a uma comunidade local, né, mas a um conjunto de igrejas próximas. E a fundação dessas igrejas aconteceu na segunda viagem de Paulo, então entre os anos de 49 e 50 depois de Cristo, quando ele permaneceu ali por conta de uma enfermidade, né? Capítulo 4, verso 13 diz assim: e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Então Paulo, na sua segunda viagem, né, não sabemos aqui que tipo de enfermidade era essa, mas ele passou ali por poucos dias para se recuperar, né, melhorar um pouco dessa enfermidade, e ele aproveitou essa ocasião, essa oportunidade para pregar o evangelho às pessoas daquela região. Amém? E as comunidades cristãs gálatas foram ocupadas por missionários judaizantes, chamados por Paulo de falsos irmãos. Capítulo 2, verso 4, diz assim: e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então, assim, Paulo pregou rapidamente naquele período que ele estava enfermo e seguiu viagem. E depois ele ficou sabendo que vieram, né, missionários judaizantes. Judaizantes são quem? Aqueles que pregavam, né, vamos dizer assim, que a lei, eles tinham que seguir a lei para ser cristão, né? Então eles eram daquele time, né, que principalmente da circuncisão, né, e começavam a trazer falsos ensinamentos, colocar pessoas novamente sobre o jugo da lei, né, sobre a prisão, como Paulo diz aqui, né, a escravidão da lei. E esses judeus cristãos estavam confundindo as pessoas, pregando a justificação, ou seja, a perdão dos pecados, a partir da prática da lei de Moisés. E a prática da lei de Moisés, ela era simbolizada para eles, né, pela circuncisão. E Paulo se referiu a esses ensinamentos como um outro evangelho. Verso 6 desse capítulo que nós vimos. Afirmando que eles não eram compatíveis com a mensagem de Jesus. O apóstolo mostrou que a fé é superior à lei de Moisés, usando o exemplo do patriarca Abraão, com quem Deus estabeleceu uma aliança a partir da fé e a sinalizou por meio da circuncisão. Então, Paulo, para rebater esse ensinamento, mostrou que o próprio não mudou nem de personagem, né? Eles seguiam a lei, né, de Moisés. E Paulo mostrou através da vida de Abraão, né, antes de Moisés, que sempre foi pregado a fé antes da lei. E Abraão foi declarado justo por causa da sua fé na promessa de Deus. Então Abraão viveu numa época que ainda que não tinha a lei, né, de Moisés. E antes que a lei fosse decretada, né, no capítulo 3, verso 6, no capítulo 4, 31, diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. E no 31 diz assim: assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Fazendo referência a Abraão, né, que ele tinha o filho da promessa, e ele teve um filho antes, né, com a serva Agar. E Paulo dizendo que nós não somos descendência do filho da escrava, que era Agar, mas nós somos descendência do filho da livre, né, que era Sara depois, né? E o conteúdo da carta nos dá algumas pistas sobre como esse grupo atuava. Primeira pista: eles eram perturbadores da fé. No verso 7 nós vimos, né, que eles ficavam perturbando. No capítulo 5, verso 10, no verso 12, diz assim, no 10: confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. E no 12, né,
diz assim: tomar até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Então Paulo até é meio assim áspero, né? Nessa vamos dizer assim, quando ele fala sobre esses perturbadores, né? E eles procuravam forçar os Gálatas à circuncisão, capítulo 6, verso 12. Diz assim: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vós circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então é a maneira deles persuadirem, né? Deles darem um motivo, né? Fazer com que a pessoa seja escrava novamente. Tem que fazer isso, né, para ser considerado cristão, né, para ser salvo. Então Jesus sempre disse, né, que a salvação é pela graça. Ninguém, né, foi merecedor, mas foi pelo sacrifício do Senhor na cruz. Amém? Continuando aqui. Para separar os Gálatas de Paulo, usavam artimanhas e ataques à pessoa do apóstolo, usando de pretexto um falso zelo. Capítulo 4, no verso 17, né, diz assim: os que vos obsequiam, né, não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Tá? E gloriavam-se nas obras da carne. Capítulo 6, 13. Diz assim: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. É aquele velho ditado, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, assim, eles tentavam desqualificar Paulo, né, dizendo que Paulo nem andou com Jesus, que Paulo perseguia os judeus, que ele era um matador de crente, né, e assim por diante. Então, e hoje, né, se nós olharmos bem na nossa caminhada, hoje vemos pessoas que agem dessa maneira. Então temos que ficar, né, de antena em pé, porque eles não mudam o jeito, né, a estratégia, só mudam as pessoas. E a sua mensagem parecia estar o quê? Enfeitiçando, né, do grego baskainó, que é relacionado para caluniar e tem também o sentido de dominar, de fascinar. No capítulo 3, verso 1, nós vimos isso. Tá? E toda a comunidade, aos olhos de Paulo, eram hereges e sofreriam condenação. Né? Paulo, né, ele dizia, e até de uma maneira assim, muito truculenta, né? Eles eram bem hereges e sofreriam condenação. Capítulo 5, 10, você pode estar vendo isso depois, por anunciarem o outro evangelho, que não o Cristo. E eram o que? Anátemas. Palavra que indica uma maldição, que tinha como consequência a exclusão de uma pessoa da comunidade. Então Paulo rebateu, né, essas pessoas com força, tá? E nós também muitas vezes nós temos que agir não por violência, até, mas assim de uma maneira muito firme, né? Porque senão eles vão te enrolando, quando você menos vê, você já está, né, fora do caminho, né, sendo levado por um vento de doutrina. Imagina, né, um vento, como ele carrega com as folhas, né, ficam à mercê do vento. E nós não podemos ser assim, nós somos firmados na rocha, amém? Diante da afirmação de que não teria autoridade para expandir o evangelho de Jesus Cristo por não ser um apóstolo, né, como eles diziam, acusavam Paulo, né, Paulo dedicou parte da carta a legitimar seu ministério como uma espécie de autobiografia. Começou afirmando que sua pregação não foi recebida na dimensão humana, mas veio do próprio Jesus. No capítulo 1, verso 11 e 12, tá? Ele diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Tá? Falou do seu passado como perseguidor e da sua vocação para com os gentios, no verso 13 ao 16. Tá? Ele diz assim: porque ouvistes qual foi meu proceder outrora no judaísmo,
como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue. Paulo fazendo aqui a sua defesa, né? Diante dessas acusações, né, de que ele não tinha qualificação. E por fim enfatizou que não rompeu com nenhum dos acordos e ensinos acertados na reunião de Jerusalém. Atos 15, depois você pode estar vendo, né, esse concílio. Reiterando sua identificação como Jesus através da afirmação: eu trago no corpo as marcas de Jesus. Verso 6, capítulo 6, verso 17, diz assim: quanto a mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. O que nós temos que, né, tomar para nossas vidas através disso? Que nós temos que ter experiências com o Senhor. Não podemos viver da experiência dos outros. E quanto mais nós nos aprofundamos, né, nessa caminhada com o Senhor, é notória e a certeza que Deus vai fazendo maravilhas na sua vida através do Evangelho. Então, assim, e Deus vai te dando experiências. Todos nós que caminhamos, né, que cumprimos, né, a palavra de Deus, anunciamos o Evangelho, se você perguntar para qualquer um que verdadeiramente prega o Evangelho, não é pregar num púlpito, mas através da sua vida, ele tem experiências particulares para te contar. Então Deus ele faz questão, né, que nós possamos ter essas ferramentas, né? Nós possamos falar como Paulo, né? Eu trago no corpo as marcas de Jesus, ou seja, Paulo trazia literalmente no corpo mesmo as marcas, né, das chibatadas que ele tomou, dos naufrágios que ele sofreu e as experiências que ele teve, né? Mas nós também temos essas experiências quando seguimos o Senhor. São milagres que Deus que Deus realiza em nossas vidas, nos nossos entes, nos nossos amigos, através de uma intercessão de oração, através de uma imposição de mãos, através de uma palavra que você diz a alguém, depois você nem lembra mais, a pessoa fala assim: poxa, aquela palavra, né, que o Senhor me deu foi aqui, virou a chave na minha vida. Então Deus vai fazendo esses milagres e vai nos dando testemunhos. Amém? Continuando aqui, apesar de tantas definições que recebeu ao longo da história, a palavra doutrina simplesmente significa o quê? Ensino ou instrução. Eu disse anteriormente no início, né? Nós não estamos falando aqui de doutrinas do homem, né, de usos e costumes, não. Nós estamos falando dessa doutrina, esse ensino ou instrução que Jesus nos deu, que ela não muda, né? Passam anos, passam-se séculos, mas a palavra de Deus ela não muda. É a marca fundamental do ministério de Jesus. A deturpação do Evangelho trouxe diversos problemas àquelas comunidades, e esta é uma situação que continua se repetindo na atualidade. Todos nós, né, temos experiências com isso também. Ouvimos falar muitas vezes, né, escândalos, coisas que acontecem que nos deixam tristes. E Paulo nos ajuda a pensar na importância de crescermos doutrinariamente em nossa experiência de fé, a fim de não cairmos em quê? Em enganos. Então nós vamos ver agora alguns princípios importantes no caminho do crescimento doutrinário. Tá? Primeiro, diferenciar doutrina de costume. Muitas vezes nós temos essa dificuldade, nós começamos a confundir costume com doutrina. Tá? Doutrina é um ensinamento que tem uma base bíblica, de modo que se torna uma regra de fé e prática, considerada essencial e inegociável. Costumes são as práticas que marcam a identidade de uma comunidade ou denominação, que não necessariamente têm um respaldo bíblico, o que não quer dizer que sejam pecaminosas. Então, por exemplo, o evangélico, né, o cristão japonês é diferente, tem algumas coisas que não são iguais às nossas, nem as nossas com o do americano, mas assim,
São costumes, né? E a doutrina, o ensinamento, ela não muda. Um só batismo, uma só fé, entendeu? E assim por diante. Trata-se de marcas culturais, ou seja, não essenciais. Então, as marcas culturais, né, costumes culturais, não são, né, essenciais. Tá? O problema é quando se confunde doutrina com os costumes. Isso traz um grande prejuízo para a missão e para a espiritualidade da pessoa. Detalhes estéticos, gostos musicais, roupas, formas litúrgicas, etc., não podem tomar o lugar do Evangelho. Amém? Para discernir isso, é necessária uma boa maturidade doutrinária. É aquilo, né? A pessoa começa a falar, né? Não, para ser evangélico cristão tem que ser pentecostal, né? Não. É a mesma coisa, fala assim, ó, aquela época o pessoal falava assim, ó, se você não circuncidar, você não tem parte com Deus. São costumes, né? Segundo, julgar o que se ouve. Tá? Agora vamos entender o que é julgar. Não é você fazer juízo, mas é você refletir, né, pensar e falar, poxa, vamos ver aqui, vamos orar, né? É nossa tarefa julgar o que ouvimos, no sentido de analisar, tá? Não é de condenar a pessoa, mas de analisar. Não engolir qualquer bolota, né? Nem tudo que se fala em nome de Deus é da Bíblia é realmente bíblico. Há muitos ensinos deturpados por aí, sem contar a presença de costumes que se tornam nocivos à fé. E a carta aos Gálatas nos adverte sobre os prejuízos de um mau ensino e de um mau costume. Por isso devemos ter a mente voltada à palavra de Deus, a fim de exercermos essa ação tão importante que é a avaliação. Como fazia a igreja de Bereia, né? Lembra de Bereia, né? Eles eram considerados uma igreja que Paulo pregava, né, com aquela eloquência, mas ele falava assim, tudo bem, Paulo, nós compreendemos, entendemos, agora nós vamos ver se está batendo com a palavra de Deus, né? Está em Atos 17, 10 a 15, né? Quem tiver curiosidade depois, vai lá, né, nesse endereço e dá uma olhada, tá bom? Terceiro, conhecer bem a doutrina de nossa igreja. Vamos falar, nossa, por exemplo, da aula aqui, né, a nossa igreja, a igreja metodista. Né? Quando não conhecemos as doutrinas e os costumes da comunidade da qual decidimos participar, podemos ter dificuldades. Seja por agirmos contraditoriamente ou a igreja, ou quando conscientemente resistimos ao que se ensina e pratica. E podemos gerar divisão. Por isso, ao assumir o compromisso com a igreja, é preciso conhecer e aceitar sua doutrina, que certamente pode ser reconhecida como bíblica. Amém? Então, muitas vezes nós vemos isso com pessoas que vêm de outras denominações, né? Que vêm com outros, alguns costumes daquela igreja, e eles, quando chegam numa outra denominação, começam, né, a falar, não, mas assim, era isso que eu aprendi assim e tal, e não vai procurar na palavra de Deus. Então começa a levantar esses ventos, né, que são perigosos. Amém? E quarto, conhecer quem vem em nome de Deus. Conhecer quem vem em nome de Deus. Paulo escreve lembrando que ele era o apóstolo levantado por Jesus e não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. No verso 1 nós vimos. E conhecer as credenciais das pessoas que nos falam em nossos dias, seja pela pregação da palavra escrita ou cantada. E é muito importante. Quem é enviado ou enviada, né, em nome de Deus, prega e vive a verdade do evangelho da salvação. Não usa essas palavras em benefício próprio. E a maturidade doutrinária vem com o desejo de aprender mais sobre a fé. Vem com a convivência com as pessoas cristãs maduras e equilibradas. E acima de tudo pelo conhecimento da palavra de Deus. Então aqui, né, uma pessoa que fala do evangelho, que vive o evangelho, ela nunca vai ser orgulhosa, nunca vai ser prepotente, ela nunca vai dizer assim, eu conheço a verdade em tudo, eu sou o dono da verdade, não. Porque nós sabemos que nós estamos aprendendo a cada dia. Amém?
E nós sempre temos que estar abertos a aprendermos com Deus, porque nós, enquanto estamos aqui, nós estamos em obras, né? Nós temos que aprender. É a mesma coisa a pessoa falar assim, eu não peco, eu não sou pecador. Mentira, né? E a nos dedicarmos a conhecer mais sobre os princípios da nossa fé, contaremos com a ação do Espírito Santo nos ajudando a discernir o que não procede de Deus. O Espírito Santo é aquela luzinha, né? Que muitas vezes quando você ouve algo, a luzinha acende e você fala, opa, você já não vai, né, chutando o balde, né? Falando, não tem nada, não, mas você fica, depois eu vou verificar isso na palavra de Deus, vou orar, vou ver, né, com a Bíblia onde está isso, qual o contexto disso, se bate, se não bate, entendeu? E isso é maturidade que nós temos que ter. E para terminarmos nessa manhã, né, concluindo aqui, o posicionamento de Paulo nos ajuda a pensar na importância de crescermos doutrinária e teologicamente em nossa experiência de fé. Então nós temos que crescer tanto na doutrina como na teologia, né, ensinamento do Senhor. Quando nos deparamos com ensinos que confrontam a nossa crença e a palavra de Deus e não condizem com a mensagem de Jesus, é preciso ter conhecimento de Deus e maturidade para não deixar levar por eles e nem permitir sua disseminação no meio da igreja. Olha só a responsabilidade minha e sua, né? E precisamos zelar pela verdade do Evangelho e fazermos isso permanecendo o quê? Fiéis a Deus e às doutrinas da sua palavra, não são doutrinas do homem. Doutrinas da sua palavra, e nós só vamos conhecer a doutrina de Deus conhecendo o próprio Deus e as Escrituras. Amém? Então, que nós possamos, né, realmente crescermos, né, nessa parte, né, sobre doutrina, para nos fortalecermos como igreja e como igreja, né, fortalecermos o Evangelho que nós pregamos, né, as vidas das pessoas que nos rodeiam. Amém? Então que você possa nessa manhã ficar com essa palavra, né, que você tenha a oportunidade de ler essa carta de Paulo aos Gálatas, de você relembrar, né, como era aquela igreja, aquela região. Temos estudos, né, anteriores que falam, né, sobre essa carta de Paulo aos Gálatas, né, detalhadamente, e cada dia mais, né, procurarmos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Quanto aos avisos dessa manhã, né, nós vamos ter logo mais, né, o culto em seguida. À noite também teremos o culto de louvor e adoração. Na quarta-feira nós temos o culto de oração, tá bom? Nós temos todos os dias devocional com o pastor Rampinelli, Luiz Carlos Rampinelli. E no domingo nós temos a Escola Bíblica Kids, né, com a tia Camila, muito bênção. Logo em seguida a nossa escola dominical. Amém? Quanto aos dízimos e ofertas, né, mais uma vez lembrando, né, que nós temos que ser fiéis a Deus. Deus tem sido fiel conosco, nada tem nos faltado, principalmente nesse período, né, de pandemia. Se nós olharmos, se nós estamos com saúde, respirando, né, e sendo amparados, né, por Deus, como aquele Deus provedor, é porque Ele é fiel. E nós também temos que procurar ser fiel com Ele. Amém? Não em troca de alguma coisa, mas pelo que Ele é em nossas vidas. Amém? Então fique com Deus, uma boa manhã, um bom dia, né, com Jesus. Que esse dia seja mais um dia em que nós possamos falar, valeu a pena, Senhor. O Senhor me dá esse fôlego de vida nesse dia. Amém? Deus abençoe. Vamos estar orando e pedindo a Deus para nos fortalecer. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez colocamos nossas vidas diante de Ti, Pai. Cada vida aqui que nos acompanha nessa escola bíblica, que o Senhor possa ir de encontro nesse momento, através do Teu Espírito Santo, vivificar, Pai, tudo aquilo que o Senhor, ó Deus, nos orienta e nos ensina através do Teu Espírito Santo. Que nós possamos, ó Deus, colocar isso, Pai, não apenas no conhecimento da nossa mente, mas principalmente para colocarmos no nosso coração e vivermos a Tua palavra a cada dia.
Ó Deus, abençoa esse dia, Pai, que seja um dia frutífero na Tua presença, que nós possamos louvar e adorar o Senhor, Pai, nesse início da semana, Pai, no primeiro dia da semana, ó Deus, e que o Senhor possa estar com cada um de nós, Pai, onde estivermos, Senhor, nos abençoando, nos guardando, nos livrando e nos dando, Senhor, ó Deus, a graça, Pai, a Tua graça, ó Deus, sem medidas, Pai. Nós te louvamos e te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Tenham todos um bom dia, amém?